graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você e com sua família. Com muita alegria, vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus. Hoje, no Evangelho de Jesus, registrado por Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19. Marcos 3, de 13 a 19, nos diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Rogamos que Teu Santo Espírito nos instrua, nos ensine através dessa palavra. E que ela seja, Deus, de modo prático, vivido em cada vida que irá ouvir essa mensagem, Deus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Convocações sempre são marcantes. Lembro-me bem e com muita alegria, um dos momentos mais marcantes da minha vida, quando eu fui convocado a fazer parte da Universidade Federal de Goiás, quando fui aprovado pelo vestibular. E naquela época ainda se divulgava a lista dos convocados nos jornais impressos, e também na rádio anunciava-se os nomes dos aprovados. E foi um dos dias mais marcantes que eu vivenciei. Mas há outras convocações também que você possa ter vivenciado, tais como os do vestibular. Talvez a convocação de um cargo público, a convocação de um emprego que você concorreu, a convocação para a realização de um mestrado, um doutorado. E dizem que uma das convocações que mais a emocionam é quando alguém é convocado para a seleção brasileira de futebol, por exemplo, e por aí vai. Ser chamado para algo é de grande valor. Agora, imagine ser convocado por Cristo Jesus. É disso que o nosso texto de hoje trata. O bloco de narrativas do capítulo 2 até o versículo 6 do capítulo 3 mostrou como Jesus estava destinado de fato à morte desde o início de sua missão. Por exemplo, depois da cura do homem da mão ressequida em um sábado, isso havia deixado os líderes religiosos indignados, ao ponto de se juntarem aos herodianos, como o texto diz aqui, para tramarem a morte de Jesus. O versículo 6 do capítulo 3 nos diz isso. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. E Jesus, não conhecendo o coração e o plano dos fariseus, ele resolveu deixar a sinagoga, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus não se afastou por medo. Ele se afastou porque havia muito ainda para fazer e dizer antes do conflito final. Inclusive, a seleção, a convocação que nós lemos aqui, nosso texto base. Jesus, ele se retira para os lados do mar com os discípulos, sabendo que ainda não era hora para ser preso e para ser crucificado. Mas, para evitar os inimigos, ele viajou para o extremo norte do mar da Galileia, até um lugar mais isolado. Ao sair então da cidade de Jerusalém, Jesus escapou dos conspiradores, mas não escapou da sua imensa popularidade. A fama de Jesus já havia se espalhado por aquela região da Galileia e em todo Israel. Quando Jesus se retirou para o lado do mar, ele foi seguido por uma grande multidão. E tudo que as pessoas queriam era a cura
No versículo 10, capítulo 3 diz assim: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. E aí, nesse evento, na multidão ali, com Cristo Jesus, ele curando e libertando as pessoas, no versículo 11 nos diz: também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. E aí surge uma questão: por que Jesus repreendeu os espíritos imundos? Por vários motivos. Quero destacar dois deles. Primeiro, que ele não queria que o povo se iludisse com a ideia popular de um rei conquistador que com seus poderosos exércitos destruiriam os romanos e levariam os judeus ao poder. Então, se tivesse um rumor que o Messias havia chegado, a consequência inevitável seria rebeliões e revoltas, especialmente naquela região da Galileia, onde as pessoas estavam sempre prontas para seguir um líder militar, um líder nacionalista. O segundo motivo é que Jesus não queria que seu ministério fosse pautado no testemunho dos demônios. Por isso ele repreendeu eles. O seu testemunho não seria proclamado por demônios, mas o seu testemunho seria proclamado por homens. Homens quais ele chamou, ele convocou. Então, diante desse cenário, com tantos enfermos para curar, tantos endemoniados para libertar, tantos locais para pregar o Evangelho, era natural que Jesus escolhesse homens para participarem da obra que ele mesmo estava fazendo. E aí o versículo 13 nos diz: depois subiu ao monte. Nesse local, provavelmente era familiar para as pessoas da época, porque os autores bíblicos não explicam qual monte era esse, de modo que era bem possível que ficava nas cercanias de Cafarnaum. E ele subiu nesse monte, possivelmente porque ali a sua voz iria repercutir melhor. Mas também reflete o texto de Êxodo, capítulo 24, onde Moisés, subindo no Monte Sinai, ele convoca os líderes tribais de Israel para se juntarem a ele na condução do povo de Deus. Então, Jesus convoca, chama dentre a multidão, dentre os seus discípulos, 12 homens. Veremos aqui características desse chamado de Jesus, dessa convocação de Jesus, como ela ocorreu, como ela se dá e como ela se aplica às nossas vidas. Em primeiro lugar, temos aqui um chamado soberano. Um chamado soberano. Jesus, antes desse chamado, teve um tempo de oração. No Evangelho de Lucas nos é mostrado isso. Ele passou a noite inteira buscando a vontade do Pai, antes de escolher os seus 12 apóstolos. Aí o versículo 13 vai nos dizer: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Aqui é muito claro. Ele chamou quem ele mesmo quis. E isso é em conformidade com a vontade do Pai, mostrando a sua divindade. Porque se ele passou o tempo em oração, buscando a vontade do Pai, e quando ele chama quem ele mesmo quis, porque a vontade dele era a vontade do Pai. O chamado de Cristo não dependeu de uma experiência prévia ou das qualidades daqueles homens, das capacidades intelectuais, financeiras, administrativas, mas tão somente da soberana vontade de Jesus. Nós vemos o chamado de Deus sempre não sendo baseado nas exímias qualificações humanas, mas baseado sempre na sua graça. Sempre foi assim. Por exemplo, Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações.
o que Jeremias havia feito para o Senhor, para merecer esse chamado, essa convocação. Não depende não da capacidade humana para ser convocado por Deus. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 13, se referindo a dois dos escolhidos de Jesus, Pedro e João, diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Perceba que Jesus chamou Pedro, chamou João, mas eles não estavam na alta sociedade intelectual de Israel. Por isso, o chamado, a convocação é um ato deliberado da vontade de Deus, em que Deus escolhe os seus para executar certas tarefas ou responsabilidades. Ele chama a si os que ele quer. Ele é bondoso com quem ele quer ser bondoso. E não há o que discutir. Por exemplo, eu mencionei sobre a convocação da seleção brasileira. Geralmente, na época para a Copa do Mundo, essa convocação chama mais atenção. E sempre há discussão se tal jogador merece ou não, se o técnico convocou correto ou não. Porque entendemos que a convocação dos jogadores de futebol é por mérito. É por aqueles que atuam melhor. Mas a convocação do Senhor não é assim. É segundo a vontade dele. Um outro aspecto também é que nós não poderíamos jamais nos oferecer a essa convocação. Nós jamais poderíamos requerer sermos convocados por Cristo Jesus. Devido ao pecado e à consequência na nossa depravação total, escolher estar com o Senhor, escolher fazer parte da seleção do Senhor, jamais estaria nos nossos planos. Por isso que Jesus afirma isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Lá em João 15:16, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e designei para que vocês vão e deem fruto. Há uma canção que diz: escolhido fui, escolhido sou, desde um princípio, por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Esta é a realidade da escolha, da convocação de Jesus Cristo sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles homens, sobre nossas vidas também. Tão somente pela vontade soberana dele, manifesta sua graça em seu amor. Tanto que no versículo 14, quando diz, então designou 12, o verbo designar tem uma profunda relação com o ato divino, tanto no ato criador como no ato redentor. A ideia de designar é de ser o autor de algo, o causador, o realizador. Jesus estava convocando para que a sua obra fosse realizada. Ele iria atuar de modo soberano através dos seus escolhidos. É a obra de Cristo que estava para ser executada. Por isso ele convocou 12. É uma referência clara às 12 tribos de Israel. Mas agora ele estava constituindo um novo Israel. Um novo Israel estava sendo estabelecido. E não dependeria mais de povos ou raças, mas do chamado do Senhor a todos os povos. Do ponto de vista humano, então, esses 12 homens eram escolhas estranhas, porque não eram educados, capacitados ou influentes. No entanto, do ponto de vista de Deus, eram a escolha perfeita. Instrumentos fracos e imperfeitos, através dos quais o seu poder seria exibido de forma gloriosa. Olhe para o grupo chamado por Jesus, versículo 16. Eis que os 12 que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Um grupo estranho de homens que nosso Senhor Jesus escolheu para serem seus discípulos. Talvez nenhum de nós faria essa convocação. 4 deles eram pescadores. Um era cobrador de impostos odiado. Outro era possivelmente membro de um partido político radical e violento.
6 deles nós não sabemos praticamente nada. Todos eram leigos. Não havia um pregador, não havia um especialista nas Escrituras. Mas foram chamados de modo soberano por Deus, por Cristo Jesus. No entanto, foi com estes homens que Jesus estabeleceu sua igreja e disseminou as suas boas novas até os confins da terra. Porque a obra é dele, o chamado é dele de modo soberano. Jesus construiu aqui, através da vida desses homens, a sua igreja em unidade, mas uma grande diversidade. E a resposta ao chamado soberano de Cristo é irresistível. Versículo 13 termina: e vieram. Todos esses foram convocados para junto dele. Em seguida, nós temos um segundo aspecto do chamado de Cristo, que foi um chamado amoroso. Versículo 14 diz assim: então designou os 12 para duas coisas. Primeiro, para estarem com ele, depois para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Vamos destacar o primeiro agora. Ele designou os 12 para estarem com ele, para aprender com ele. Jesus chamou-os para que aprendessem dele. Não, ele não queria que só admirassem os seus maravilhosos feitos, porque a multidão já fazia isso. No versículo 7 diz assim: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Essas pessoas buscaram a Jesus, mas buscaram o que Jesus poderia oferecer. Eles não estavam interessados em um relacionamento com Cristo. Mas agora, Jesus chama esses 12 homens para si. Jesus queria tocar o coração deles. Jesus queria compartilhar o seu amor com eles. Por isso, ele os atraiu para si, com ternura e com um amor infalível. O discipulado, na verdade, é um relacionamento antes de ser uma tarefa, antes de ser uma atividade. Estar com Jesus é o ministério mais profundo do discipulado. O que nos torna, de fato, discípulo de Jesus é compartilhar do amor que ele tem a nos oferecer. É compartilhar da vida de Cristo. É um discipulado vida a vida. Discípulo, então, é quem gasta a sua vida com o Mestre. Os 12, então, deveriam ser colocados na mais íntima associação possível com a vida do Filho de Deus. Eles deveriam viver com Jesus, viajar com Ele, conversar com Ele, almoçar, jantar, aprender com Cristo. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 1, nos diz um pouco sobre isso. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. Esse foi o maior seminário teológico que já existiu. Não foi um seminário só de instruções teóricas, mas de instruções práticas e principalmente do vivenciar o amor de Cristo Jesus. Eles tiveram comunhão com Cristo. E quando temos comunhão com Jesus, isso transforma, esclarece as situações da nossa vida. Na união com Cristo, nós aprendemos sobre a dependência que temos dele para exercer qualquer coisa nessa vida. Ficaria claro que tudo que aqueles homens teriam de instrução a respeito de Deus seria em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo louva a Deus por essa situação de dependência que temos em Cristo Jesus, em comunhão com Cristo Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele diz: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O acompanhamento contínuo de Jesus com aqueles homens os faria conhecer a sua identidade, para poder testemunhá-la depois de um modo válido, de um modo verdadeiro. Eles poderiam
compartilhar o amor de Cristo, porque receberam esse amor dele. Eles foram chamados de modo amoroso. E um terceiro aspecto do chamado de Cristo nós podemos ver nesse texto é o chamado poderoso. O Evangelho de Marcos apresenta Cristo como poderoso homem de ação. Dos evangelhos é o que mais mostra as ações de Cristo. E Jesus aqui, ele iria compartilhar as suas ações com seus discípulos. Ele ia compartilhar a sua missão. No capítulo 1, versículo 39, nos diz assim: Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Era isso que Cristo fazia. E foi isso que ele compartilhou com os seus discípulos. Versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Era justamente a obra de Cristo Jesus até aquele momento. E o verbo enviar aqui, no grego, é apóstolo. Havia uma outra palavra que era só com a ênfase na mensagem enviada. Mas apóstolo tinha um relacionamento entre o que envia a mensagem e o enviado. Então, apóstolo não é só aquele que envia a mensagem, mas que tem um relacionamento com aquele que transmite a mensagem, que é o dono da mensagem. Por isso que Lucas, inclusive, informa que Jesus denominou esses homens como apóstolos. Mas eles foram enviados para quê? Primeiro, para a pregação. Em contraste com os espíritos do versículo 12, que Jesus silenciou, esses homens são, por ele, ordenados, instituídos para o ministério da proclamação, o ministério da pregação do Evangelho. Por isso que Jesus pediu para que esses homens estivessem com ele, aprendessem dele, porque a mensagem só teria valor se eles de fato tivessem incorporado essa mensagem em suas vidas, e tivessem incorporado de fato aquele que os enviou. Era a mensagem que deveria ser anunciada. Essa mensagem precisa chegar às pessoas. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então Jesus envia esses homens para a pregação do Evangelho. E essa foi uma das últimas palavras dele diante dos discípulos também. Lá em Mateus 28, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa palavra poderosa, a palavra do Evangelho, que eles deveriam anunciar. Mas também eles tinham um chamado poderoso para exercer a autoridade espiritual. O chamado de Deus era para pregar e para vencer o mal. Jesus lhes deu autoridade tanto no domínio físico, sobre a doença, quanto o reino espiritual, sobre demônios. Como propósito de Jesus, a sua mensagem foi confirmada pelos sinais sobrenaturais que realizavam através da obra do Espírito Santo. Com grande poder, de acordo com a continuidade do texto de Marcos, o parágrafo seguinte, a vinda do reino de Deus equivale à ocupação de uma casa, com a ocupação dos donos antigos, que não se conformam com essa situação. De modo que, então, que os discípulos estão envolvidos nessa luta. Eles têm que enfrentar a luta contra o mal, contra as hostes malignas. Mas isso seria a partir da esfera de influência e do poder de Cristo Jesus. O poder de Cristo estaria com eles. E essa é a promessa de Jesus. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
que os capacitaria a testemunhar, a pregar, a ministrar autoridade espiritual, anunciando assim o nome de Cristo Jesus. Concluindo, esses homens eram homens comuns, mas foram transformados por Cristo. Se Deus foi capaz de usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, será que Ele não pode usar também a nossa vida? Porque Ele continua a nos chamar. Ele continua a chamar os seus. Observe que, ecoando as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos servem como uma reconstituição simbólica do povo de Deus em torno da missão e do ensino de Jesus Cristo. Por isso que nós também somos chamados por Jesus. Nós também temos comunhão com Ele. Nós também o servimos com o fruto do amor de Deus. Somos chamados não para desfrutarmos ou reivindicarmos privilégios, mas para servirmos a Deus com alegria e temor. Nós somos fundamentados na doutrina desses apóstolos. Nós somos a continuidade da missão que eles receberam. Nós seguimos o chamado soberano do Senhor. Nos relacionamos com Ele em amor e respondemos o seu chamado poderoso de proclamar o Evangelho e lutar contra as hostes infernais. Não há convocação, chamado melhor do que este. Jesus apresentou seu programa em uma lição objetiva profética. A resposta às suas orações raiou. O povo de Deus foi restaurado. E Jesus é o centro dessa restauração. Deste modo, os 12 escolhidos deveriam acompanhá-lo especialmente no sofrimento, por mais que fracassassem no meio dele. Não é em vão que o trecho que nós lemos encerra falando da traição que Jesus iria receber. Ele havia escolhido. Judas não foi uma escolha errada. Cumpriu o propósito de Deus para que o filho dele estivesse na cruz em nosso lugar. Desenvolveu mais tarde este estar com ele, na ideia de sofrer com ele, ser crucificado com ele, morrer com ele, ser sepultado com ele, ressuscitar com ele, viver com ele, reinar com ele e ser glorificado com ele. Tudo isso por causa do chamado que ele tem para as nossas vidas. E a última ideia de estar com ele é de estar eternamente. Apocalipse 21:3 diz: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. Quero fazer algumas aplicações aqui, tanto para a liderança da igreja, quanto para a igreja em geral. Primeira aplicação: liderar não é um convite humano para exercer uma função ou um cargo, mas é um ato de obediência à voz do Senhor que chama. Segunda, liderar exige uma experiência cotidiana de intimidade com Deus. Eu e você, se quisermos ser considerados discípulos de Cristo, temos que gastar tempo com Ele. Mais importante do que o ministério é Jesus. Mais importante do que nós vamos fazer é estar com Jesus. Terceira aplicação: liderar é aprender para depois ensinar. Todos nós passaremos a vida inteira aprendendo. E o que nós aprendemos de Cristo, devemos ensinar. Aqueles homens precisariam aprender primeiro, para depois falar a respeito de Jesus. Quarta aplicação: ser discípulo é a resposta cristã que dá o sentido para a vida. Não basta você somente buscar as bênçãos que o Senhor Jesus oferece, mas sim busque a Ele. Busque o melhor dele, que é a presença dele, o amor dele. Quinta aplicação:
Você não precisa ser famoso ou influente para ser usado por Deus. Temos nas Escrituras muitas informações sobre Pedro, Tiago, João, mas o que nós sabemos sobre Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote? Nada. Não sabemos nada. No entanto, esses homens faziam parte dos 12 apóstolos. Embora não fossem externamente bem conhecidos ou influentes, eles eram homens fiéis que serviram de acordo com seus dons. É isso que Deus exige de todo discípulo. E não promete fama, nem sucesso, nem reconhecimento de nome. Mas Ele promete estar conosco até o fim. E a última aplicação. Você tem testemunhado e tem proclamado a presença do Reino de Deus entre nós? Tem mostrado através de sua vida o que significa pertencer ao Reino de Deus? Você tem vivido o chamado de Jesus Cristo sobre a sua vida? Um chamado soberano, um chamado amoroso, um chamado poderoso? Celebre esse chamado sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos chama com todo o poder, com todo o amor, com toda a soberania que só o Senhor tem. Obrigado porque o Senhor nos chama para te servir, para sermos instrumentos do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor também nos chama para termos relacionamento contigo. Isso é a maior bênção que nós podemos ter. Obrigado, Deus, porque nesse chamado nós encontramos grande salvação para as nossas vidas. E que todos que estão ouvindo essa mensagem possam receber esse chamado do Senhor, para a tua glória. Em nome de Cristo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, esteja com você e com sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família. Nos encontramos em breve. Um grande abraço. Fique na paz e até mais.